Olá, alunos. Sou Ricardo Parmigiani, fotógrafo de família, pets, produtos. E aqui vamos iniciar a nossa quarta aula do curso básico de fotografia. Vimos a respeito do que é uma exposição correta, né? Exemplos ruins de subexposição, de superexposição, e foi falado a respeito da necessidade de nós analisarmos o fotômetro. O que é isso? Então vou falar hoje, a aula de hoje vai ser sobre fotometria ou fotometragem. Aqui é um exemplo de como aparece um fotômetro na nossa câmera, né? Então, na maioria das DSLR, elas têm um visorzinho assim, e tem os dados, ISO, abertura, tempo, né? E aqui embaixo, em amarelo, ela tem um fotômetro. O fotômetro vai de -3 a +3. Na Canon é dessa maneira, na Nikon é o contrário, +3 até -3, mas não importa, né? O importa é a gente entender o conceito. Normalmente, uma boa exposição, na teoria, envolve manter o fotômetro na posição do meio, ou no zero. Então, fotômetro no zero é uma boa exposição. Pelo menos é isso que a máquina pensa. O modo automático vai se esforçar para que o fotômetro fique nessa posição do meio. A nossa máquina, na verdade, ela captura um cinza, né? Falei da outra aula que o importante, ou a máquina, ela se esforça em que a exposição ela fique com cinza 18%. O que é um cinza 18%? Aqui à direita tem uma placa que nós utilizamos na fotografia, quando a gente quer fidelidade nas cores, a gente utiliza essa placa de cinza 18%. Existem outros equipamentos mais sofisticados, né, bem mais caros, que mostra também outras cores, assim por diante, né? O que ela vem mostrando? Ela vem mostrando uma exposição correta. Então, essa foto, ela está na exposição correta. Se vocês repararem aqui, o cinza ele está 18%, a gente pode ver totalmente aqui os pezinhos, o chinelo, os brilhantes, né? Está tudo dentro de uma exposição. Então, essa foto está numa exposição correta. Agora, uma coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: a máquina, como eu já disse, ela vai fotografar ou ela vai fotometrar para um cinza 18%, que é esse cinza. Mas se a cena ela tiver muitos brancos, o que vai acontecer? O nosso fotômetro ele vai indicar +1 ou +2, né? Por exemplo, essa foto provavelmente ela indicou mais no fotômetro, porque tem bastante branco. Se a cena tiver muitos pretos, o fotômetro vai indicar -1, -2. Né? Mas a cena vai estar ok, né? Lembra-se, o verdinho, né, o modo automático, ele não é o melhor por causa disso, porque ele não vai saber fotografar, né? Por exemplo, quem de nós já não quis fotografar a Lua e ficou profundamente chateado com isso, né? Por quê? Olha, essa é uma foto da Lua bem fotometrada. Então, nós temos aqui todos os brancos, todos os cinzas, o fundo aqui é todo preto, né? E ela está bem fotometrada, essa Lua. Já reparou quando você vai tirar foto da Lua com o celular, fica um pontinho branco ali no meio, totalmente queimado? Por quê? Se a gente for analisar como ficou o fotômetro dessa foto, né? Essa foto eu fiz uma lente 250mm, ISO baixo, ISO 200, bem fechada, f11, com a velocidade bem rápida. Caso vocês não saibam, a Lua ela se move, ela voa pelo céu. Então, você tem que fotografar numa velocidade que pegue a Lua parada, tá? Então, no caso, eu pus 1 para 500. Não parece, mas a Lua, ela anda, ela caminha bem rápido pelo céu. Esse é um fotômetro, né? Um histograma. O que acontece em histograma? Aqui nós temos o lado esquerdo, são os tons escuros. O lado direito são os tons claros. Nessa foto, nós temos o escuro, ó, essa parte aqui está até estourado. Por quê? São esses pretos que tem no lado esquerdo aqui, né? Tem toda a foto é quase toda preta. Aí nós temos na parte dos escuros bem baixinho, aí aqui, ó, os tons médios temos a informação. Aí na parte branca, estourada, não tem nada. Essa foto é cinza para escura.
Então ela não tem nada. Tá vendo aqui? A minha foto basicamente está nos tons médios, então está bem fotometrada. É uma foto que tem bastante tons escuros, claro, né? Ela é toda preta, mas ela está bem fotometrada. Poderia ficar talvez um pouquinho mais claro? Poderia, né? E na hora é complicado. A gente tira várias fotos e vê a que fica melhor, não necessariamente a perfeita, né? Então, mas veja, né? Aqui o fotômetro, então, qual a importância do fotômetro? É nos mostrar como está a distribuição de luz dentro da foto. Fotometrar. Foto, luz, metrar, medir. Medir a luz. Então, o fotômetro ele faz esse tipo de coisa, né? Então, conforme eu disse, né, a maioria das pessoas que já tentou fotografar a Lua ficou completamente... Deixa eu descompartilhar. Ficou completamente triste, porque é muito difícil fotografar a Lua. Para fotografar a Lua, nós devemos tentar fazer tudo no modo manual, inclusive o foco. Vamos estudar sobre foco, tá? O foco na Lua, modo automático, dificilmente funciona. A gente tem que fazer no modo manual, né? E aí a gente consegue boas fotos da Lua. Ou vai no site da NASA, lá tem as melhores fotos que existem, né? Agora eu vou falar sobre os tipos de fotometria. Existem basicamente 4 tipos de fotometria ou modos de medição, que são average ou avaliador, spot ou ponto, parcial e média central. Os dois últimos, parcial e média central, eles não são muito úteis, apesar que o modo 4 ele é bem utilizado nos celulares. Então, para esse curso eu vou comentar apenas os dois primeiros. Os dois primeiros que eu vou comentar são o modo avaliador e o modo de ponto. O de cima, esse aqui, é o modo avaliador. Então ele é o modo de fotometragem genérico. Ele considera igualmente todos os dados das zonas de fotometragem. Então veja, a telinha, ou o nosso sensor, ele é dividido nesses quadradinhos e ele considera a iluminação de todos esses quadradinhos e faz uma média. O símbolo na Canon é esse daqui, tá? E aí, fazendo essa média, ele tem uma exposição média de toda a cena. Se a iluminação ela for igualmente equilibrada, esse é o melhor modo a ser utilizado. Agora, dependendo de como eu ver a cena, se for uma cena de contraluz, ou seja, tem um objeto e aí vem uma luz forte de trás, se você utilizar esse modo, o que acontece? O seu objeto ele vai ficar menos iluminado do que deveria, porque toda a cena vai roubar a iluminação dele. Aí, nesse caso, você tem duas maneiras de resolver isso. Ou você muda o modo de fotometragem, para esse de baixo que a gente vai considerar, ou você usa uma luz auxiliar iluminando o modelo. Aí você consegue uma boa iluminação do fundo e também do seu modelo. O segundo modo é esse modo de baixo, é o modo ponto. Quando a iluminação não for uniforme, nós podemos utilizar esse modo. O que acontece? O fotômetro ele vai medir a luz apenas na posição central do visor. Um ponto, né? Um ponto um pouco mais em volta. E para que você realmente possa então ter uma boa exposição no objeto, você usa esse tipo de iluminação. O problema desse tipo de iluminação é que quando existe uma grande diferença, a parte de fora pode estourar, né? E aí fica muito branco e só o seu ponto focado ou iluminado de forma correta. Aí você vai ter que escolher o que você prefere fazer. Você pode também utilizar uma outra estratégia, que é fotometrar aonde você deseja, naquele ponto que você deseja, e utilizar o bloqueio de exposição e reenquadrar a cena. O que significa isso? Falando sobre o bloqueio de exposição, como que nós devemos fazer então? Me mostrando como é na Canon que funciona. Então na Canon você tem esse botãozinho do lado, você enquadra o que você deseja e aí você começa a apertar a câmera, né? Caso vocês não saibam, quando você utiliza uma câmera
DSLR, ela funciona em 3 etapas. Ela funciona, primeiramente, o fotômetro ele vai fazer a leitura da imagem, depois você vai focar o assunto e, por último, você vai gravar, clicar no assunto. Então, quando você começa a fotometrar, quando você começa a apertar, o fotômetro entra em ação. E aí, você clica nesse botão que está aí de bloqueio de exposição, certo? Então, você fotometrou a sua cena, começou a clicar, aperta esse botão de bloqueio de exposição, ele vai aparecer um asterisco, e aí você reenquadra a cena e continua a apertar. Aí você vai focar direitinho o que você quer, a fotometria vai permanecer aquela que você tinha determinado, e aí você clica e faz o registro da sua máquina. Então, é assim que funciona, né? O interessante é que você pode manter essa mesma exposição clicada, né? E assim você vai ser bem sucedido em poder usar uma exposição diferente da exposição na cena. Isso se refere ao modo spot, né? Então, eu vou fazer uma pequena recapitulação de como funciona o bloqueio de exposição, né? Numa exposição matricial, o bloqueio de autoexposição ele é aplicado no ponto do foco. Então, como o matricial ele vai calcular todos os pontinhos, você bloqueia ali, se você quiser. No ponto do foco, você pode fazer esse bloqueio de exposição. Se for no modo pontual, o bloqueio de exposição ele é aplicado no centro. Aí você vai ter que recompor a sua cena, né? Então, se aquilo que nós queremos fotometrar não está exatamente no centro do quadro, aí a gente usa o bloqueio de exposição e reenquadra a cena. E aí você mantém a fotometria, né? Isso é muito útil quando você vai querer clicar fotos, por exemplo, de silhueta, né? Na silhueta, você muitas vezes fotometra para o céu, né? Então, para você não estourar o céu, você vai fotometrar para o céu. Aí o que acontece? O fotômetro da sua máquina vai pensar que é tudo claro e vai, né, fechar bastante. E aí você foca na reenquadra, se for o caso, bloqueia a exposição, foca na pessoa e clica. Aí você vai ficar com a silhueta bem definida, bem contornada, mas escura, preta, né, pessoa. E assim você vai conseguir fazer uma boa foto de silhueta, tá bom? Então, esses são alguns pontos que nós tínhamos para considerar hoje sobre fotometria. Se você quiser uma tarefa para casa, é o seguinte, você vai criar fotos utilizando os modos semiautomáticos, que a gente já estudou em aulas anteriores, TV ou AV, variando a fotometria. Então, você vai utilizar vários tipos de fotometria e também utilize o bloqueio de exposição, que aprendemos hoje. Você pode fazer fotos com a exposição correta, subexposta, superexposta. E aí você vai avaliando, né, como cada uma delas ficou. Faça isso. E aí você vai treinando. Só existe uma maneira de aprender fotografia. Estuda uma pessoa, um curso, treina na sua máquina e avalie as fotos depois que elas saíram. Essa avaliação pode ser feita por você mesmo, se você tiver essa capacidade, ou pedindo ajuda de outros para te ajudar a avaliar. E assim, todos nós vamos progredindo nessa arte da fotografia. Obrigado por ter estado até o momento e até a próxima aula.